Queridos irmãos, prezados telespectadores da nossa TV Redenção e Vida, nós os cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para vos levar mais uma vez a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que no dizer do apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, é o poder de Deus para salvar o que crê. A nossa intenção neste momento é tornar clara a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ser o poder de Deus para salvar aquele que crê. E é muito bom, no mundo de tantos desapontamentos, podermos ter alguma coisa em que podemos acreditar ou possamos acreditar, coisa esta que nos dá certeza de uma vida eterna. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é uma realidade, provada por todos os religiosos, provada pela Bíblia Sagrada, provado pela ciência. E é impossível que você seja a única pessoa que está me ouvindo que não possa crer no Evangelho de Cristo. Deus faz tudo para facilitar a tua entrada na eternidade com Ele. Quando pensamos em falar a respeito da fé, trazemos coisas que pouca gente conhece. Está na Palavra de Deus, está também na Bíblia Sagrada. Por exemplo, 4 graus de fé, ou 4 tipos de fé, como queiram. A primeira fé é a fé comum, citada por Paulo na carta a Tito, dizendo no capítulo 1, escrevendo a Tito, o meu filho, na fé comum. Podemos chamar a fé comum de fé intelectual, fé do ser humano, que atua no âmbito puramente físico. Mas é preciso que o homem a tenha quando se trata da eternidade, porque é o primeiro passo para uma transição do físico, do palpável, para o espiritual. O segundo tipo de fé é a fé que muitos teólogos a chamam de fé salvífica, contida no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, quando diz a palavra de Deus: de graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo. O terceiro tipo de fé está contido na carta de Paulo aos Coríntios, que está inserida nos dons do Espírito Santo. Verificando direitinho a carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar o dom de fé, sendo dom do Espírito Santo. Se você abrir a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 17, vai mostrar as obras da carne. Em seguida, a partir do versículo 22, mostra as obras do Espírito Santo. Então, como fruto do Espírito Santo está lá fé. Portanto, fé comum, fé de Deus, ou fé salvífica, fé dom do Espírito Santo e fé fruto do Espírito Santo. De posse deste conhecimento, você pode dar o primeiro passo, direcionando a fé comum ao Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para salvar quem crê. O que Deus quer do pecador simplesmente é o sim, diante da exposição do grande projeto de salvá-lo. Quando o pecador está ouvindo a palavra de Deus, na unção do Espírito, alguns ingredientes fazem parte desta palavra. A própria palavra, o dom salvífico, que é chamado dom fé de Deus, e que o ouvinte, ao entrar em contato com esta palavra, na unção do Espírito, ele recebe o lavar regenerador pela palavra, deixando o seu espírito, que ainda morto,
pela presença do pecado, pela desobediência de Adão. O primeiro impacto da palavra, como simbolizada por água, ela limpa o espírito do pecador, preparando-o assim para receber algo melhor. Quando a mente do pecador, ouvindo a palavra ungida de Deus, que traz até a mente dele o dom salvífico, ele exerce a sua fé, porque está sendo convencido pelo Espírito Santo. Diz a Bíblia: o Espírito convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Palavras de Jesus no Evangelho de São João. Convencido, o pecador apenas diz sim, eu aceito o projeto de Deus para me salvar. Projeto este, enviando Jesus à cruz para pagar todos os meus pecados. De posse desse conhecimento de que o pecado foi cravado na cruz, o pecador apenas diz sim, quando ele acaba de confirmar, convencido pelo espírito do pecado, da justiça e do juízo. No seu espírito se dá um processo maravilhoso. Eu costumo dizer palavra de Deus, mas Espírito Santo é igual a uma nova geração. Seu espírito que estava afastado de Deus, irreconciliado, morto, como diz a própria palavra, morto nos delitos e pecados, ele agora acaba de receber vida em Cristo Jesus. A palavra e o Espírito gera um novo espírito. Daí a palavra regeneração. Espírito regenerado, nas palavras de Jesus no capítulo 3 de São João, quando falava com Nicodemo, dar-se-á o novo nascimento. Nascido da água e do Espírito, o homem passa a ser não mais este corpo somente carnal, ou a mente agregada ao corpo carnal, ele passa a ser diante de Deus um espírito. O apóstolo Paulo afirma que o homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ele. O que se une ao Senhor, o que se une ao Senhor, forma um espírito com ele. Porque Deus só é Pai de espírito. Conforme a carta aos Hebreus, Deus é Pai dos espíritos. Agora você sendo um espírito, espírito regenerado, nascido de novo da água e do Espírito, o seu alimento agora vai ser um alimento espiritual. Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida, e é o pão descido do céu. Jesus veio em carne. Diz João em uma das epístolas: se dissermos que ele veio em espírito, seremos o anticristo. Ele veio em carne, mas depois da ressurreição foi recebido no céu em espírito. No mundo espiritual só comporta pessoas vivas no espírito. E para receber vida no espírito, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é a própria vida eterna. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora nascido de novo, vai se alimentar da palavra de Deus, que o Pedro nos traz como leite. Leite vai fortalecer agora a parte espiritual. O homem que é corpo, alma e espírito passa a ser agora um espírito regenerado em contato com Deus, filho de Deus, gerado pela palavra e pelo Espírito Santo, conforme Jesus disse a Nicodemo. Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é um espírito. De posse deste conhecimento, você vai agora crescendo. E ainda que o homem exterior, que é o corpo carnal, se corrompa, se estrague, o interior, o homem interior, que é o espírito agora novo gerado, se renova a cada manhã na presença de Deus. Aí está a verdadeira salvação de que nós, os evangélicos, tanto pregamos. Arrependei-vos, crede no Evangelho,
para que chegue à tua alma os tempos de refrigério anunciado pelo Senhor. Amém. Eu sou o pastor Edilson Costa, este amigo de vocês. Sou, pela misericórdia de Deus, presidente das Assembleias de Deus Redenção e Vida, Ministério Internacional, sediado aqui em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, aqui no Brasil, sul da América. A paz do Senhor.